Noite a todos, é uma honra essa noite estar podendo ter a oportunidade de entrevistar o vereador Andrei Casale, do município de Antônio Prado. Antônio Prado é um município da Serra Gaúcha, do interior do Rio Grande do Sul, com mais ou menos, em números redondos, 15 mil habitantes. Vereador Casale, inicialmente eu gostaria de perguntar para o senhor qual a sua formação acadêmica. Bom, então, primeiramente, boa noite, Luiz, boa noite a todos que nos acompanham. Dizer que é uma satisfação e uma honra, inicialmente, estar aqui nesse canal de comunicação, que a gente percebe que é um canal de comunicação um tanto quanto diferenciado, um canal de comunicação que visa levar ao conhecimento da população geral um jornalismo de responsabilidade, um jornalismo sério e não um jornalismo de sensacionalismo. Então, te parabenizar, Luiz, primeiramente, antes de responder tua questão, a esta tua inovação na área da imprensa, porque eu tenho certeza que a imprensa ela tem um papel fundamental na democracia do Brasil. E isso que tu faz deve ser seguido o exemplo por muitos. Então, parabéns, e a satisfação e a honra de poder conceder uma entrevista hoje, ela é minha. Então, respondendo a tua pergunta mais objetivamente, Luiz, então eu sou formado em Direito, sou bacharel em Direito, me formei no ano de 2009, sou formado aí pela Universidade de Caxias do Sul. Nossa saudosa UX, que desempenha um papel muito importante aqui no Estado. Vereador, continuando com as perguntas, eu peço desculpas por qualquer interrupção que eu venha a fazer, tá? Eu queria perguntar para o senhor qual a sua filiação partidária. Bom, então, hoje eu sou filiado, né? Na verdade, sempre fui filiado no MDB, o MDB que tinha era MDB antigamente, por um tempo virou PMDB e recentemente virou a ser MDB também. Então, o Movimento Democrático Brasileiro, hoje sou filiado aí desde o ano de 2007 nesse partido, do MDB. É uma boa caminhada, né, vereador? Uma boa caminhada, já temos alguma história aí, vamos transcorrer ao longo da entrevista. Vamos lá. Há quanto tempo o senhor está no cargo de vereador? Bom, então, no cargo de vereador, esse é meu primeiro mandato, então é a minha primeira legislatura. Então, eu estou nesse cargo há exatamente 1 ano e 4 meses, entrando agora, que é o 5º mês, agora nesse mês de maio. Mas, como dissesse, né, a gente tem uma trajetória política um pouco mais longa. Então, desde o ano de 2005, a gente já ocupa algum cargo na vida, eu já tenho algum cargo na vida pública. Então, já transitei na vida pública e já transitei na iniciativa privada. Comecei no ano de 2005, justamente na Câmara Municipal de Vereadores de Antônio Prado, eu era assessor legislativo da Câmara, por lá eu permaneci até o final do ano de 2010. Nesse período aí de 5 anos, então, eu ocupei inicialmente o cargo de assessor, depois ocupei o cargo de direção da Câmara, saí da Câmara, fui trabalhar no Executivo, na área da saúde, fui diretor administrativo da área da saúde do município de Antônio Prado, no ano de 2011. No ano de 2012, então, eu fui secretário municipal de Habitação e Assistência Social do nosso município, do município de Antônio Prado. Aí, no ano de 2013, 14, daí eu fui um pouquinho para a iniciativa privada. No ano de 2015, voltei para a iniciativa pública, trabalhei junto ao governo do estado, na Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, né? Trabalhava com assessoria da presidência. No ano de 2017, então, regressei a Antônio Prado, fui secretário municipal da Saúde durante toda a legislatura e agora, então, estamos há 1 ano e 4 meses no cargo de vereador. Uma longa trajetória, vereador. Parabéns. Uma boa trajetória. Gostaria também de perguntar para o senhor o que é necessário para que um cidadão comum possa se candidatar a vereador. Bom, uma pergunta bastante interessante essa, tá, Luiz? Hoje bastam apenas 2 requisitos bem simples, tá? O primeiro é a pessoa saber ler e escrever. Se souber ler e escrever, é um dos pré-requisitos. E a segunda é ter uma filiação partidária.
Então, se ela tiver esses dois pré-requisitos, hoje ela pode ser um candidato a vereador ou uma candidata a vereadora. Uma pergunta paralela, vereador. Perdoa por desviar um pouco o assunto, mas supondo que você está afiliado a um partido e o partido deixa de existir, por qualquer motivo que seja, a tua condição de vereador continua ou tu seria exonerado do cargo, perderia o mandato pelo partido, por algum motivo, encerrar as atividades? Nesse caso, permaneceria o mandato. Tá? Pode ocorrer alguns casos da perda do mandato de vereador, como, por exemplo, uma troca de partido político fora, digamos, daquela janela partidária. Para exemplificar, que eu acho que todo mundo entende, é que nem a janela de futebol. Né? Existe A a janela. janela do início do ano e a janela da metade do ano. Então, os times só podem contratar nessas janelas. Na política é mais ou menos dessa forma. Então, existem aqueles períodos em que podem se trocar de partido. Se fizer isso fora, o vereador perde o mandato. Mas no caso da tua pergunta aí em específico, tá? O vereador ele não vai perder o mandato, porém, ele não vai conseguir concorrer na próxima eleição pelo mesmo partido. Tá? Então, Perfeito. automaticamente aí ele vai ter que ele vai ter que procurar um novo partido para poder se candidatar novamente. Perfeito, perfeito. Aproveitando o gancho aqui na questão dos vereadores, né? Quais as funções que um vereador pode exercer em prol do município? Perfeito, uma pergunta bastante pertinente essa tua, Luiz. Então, quais são as funções? São 4 funções básicas do vereador, tá? A primeira função é a função legisladora. A principal função do vereador é legislar. Esse é o poder do vereador. O que significa legislar? Na verdade, o vereador é a pessoa que faz toda aquela análise de um projeto de lei quando o executivo tem alguma demanda e encaminha um projeto para aprovação no poder legislativo. Então, essa é a função de legislar, é analisar, estudar, ver se está dentro da lei, ver se tem orçamento, enfim, uma série de questões. Então, essa é uma das principais funções, que é de legislar. Além de, claro, dentro da função legislativa, está o quê? Está aquela proximidade do vereador com o povo. O vereador é o político mais próximo da população, mais que o deputado, mais que o senador, mais que o prefeito, mais que o governador, mais do que qualquer pessoa. Então, essa troca de informações e esse apelo, às vezes, que vem da rua para o vereador, também é uma forma de estar o quê? Tá ouvindo e tu vai levar para a Câmara de Vereadores através de algum pedido, ou seja, então tu vai estar legislando através de um pedido alguma demanda do cidadão. Outra função é a função fiscalizadora. E aqui talvez uma das mais importantes funções de um vereador, que qual seja, é como se o vereador fosse um conselho fiscal do Poder Executivo. Ou seja, todas as contas, todos os recursos, tudo que sai, tudo que entra, tudo que é gasto, independente da forma como é gasto, o vereador ele tem a obrigação de fiscalizar se esse recurso realmente está sendo investido, se está sendo investido adequadamente, se está sendo investido nas necessidades da população e, principalmente, se aquele recurso, em especial, se ele é um recurso da União ou do Estado, que a gente chama os recursos vinculados, se ele é um recurso que está sendo empregado da maneira correta, ou seja, da maneira para a qual ele veio. Outra função do vereador, então, é a função administrativa. O vereador tem o poder aí e a função de administrar todo o âmbito legislativo, toda a Câmara de Vereadores. E a última função é a função julgadora. Então, o vereador é quem faz o julgamento das contas do prefeito. Então, após a análise pelo Tribunal de Contas, todas as contas elas são remetidas ao Poder Legislativo para apreciação. E, através dessa apreciação, os vereadores decidem se aprovam ou não as contas do prefeito municipal.
Aproveitando que estamos falando do prefeito de maneira genérica, não do prefeito do município, Claro. como que diferem as funções do vereador e do prefeito? Assim, de uma forma, então, bem objetiva para o pessoal entender. O executivo, o próprio nome já diz, é quem executa. Então, é quem executa as obras públicas, é quem executa os serviços públicos. Então, o executivo ele tem a função e a responsabilidade de zelar por aquilo que é público, seja as obras ou sejam os serviços. O vereador, ele tem a função o quê? Aquilo que eu acabei de falar agora, é a fiscalizadora, que é verificar se o executivo está fazendo todo esse trabalho de uma forma que seja a contento da população. É verificar se ele está empregando os recursos de uma maneira correta, de uma maneira adequada. Então, essa é a função do vereador. Muitas pessoas confundem, né? E acham que vereador e prefeito têm as mesmas funções. Não, infelizmente, vereador, felizmente, não infelizmente, felizmente, vereador e prefeito não têm as mesmas funções, até porque são cargos diferentes, senão seria todo mundo no mesmo nome, todo mundo faria a mesma coisa. Mas são funções totalmente distintas, e inclusive as pessoas até confundem, às vezes, o poder e acham que poder executivo e legislativo é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Existe uma diferença muito grande aí entre elas. Então, resumindo em poucas palavras, para não ficar muito extensivo, é isso. De uma maneira bastante objetiva, como é que seria para o cidadão comum possível diferenciar o poder executivo do poder legislativo? De uma maneira bem clara. Luiz, eu vou pedir para te repetir a pergunta, porque deu uma cortada aqui no áudio e eu não consegui entender a pergunta. Por gentileza, pode. Tranquilo. De uma forma bastante objetiva, tá? Como é que seria possível para o cidadão comum poder diferenciar o poder legislativo do poder executivo? Perfeito, numa forma objetiva e clara. Poder executivo é quem executa, poder legislativo é quem legisla. E aí a gente pega toda a explicação que eu dei. Executivo executa obras públicas, legislativo fiscaliza a questão das obras públicas feitas pelo executivo. Perfeito, perfeito. Vereador, seguindo na questão de legislação, os vereadores podem apresentar qualquer projeto de lei ou tem algum tipo de limitação? Tem limitação. O vereador não pode apresentar qualquer tipo de projeto de lei. O vereador pode apresentar projeto de lei que onere o poder executivo. E também o vereador não pode apresentar projeto de lei que seja de competência exclusiva do poder executivo. Essas competências exclusivas, elas estão todas regradas na lei orgânica de cada município. Então, a lei orgânica de cada município vai dizer lá, olha, isso é competência é competência exclusiva do prefeito, isso é competência privativa do prefeito. Então, aonde tiver lá na lei orgânica de cada município, isso é só o executivo que pode fazer, é só o executivo que pode propor a iniciativa desses projetos de lei. Projeto de lei que onere o executivo também não é permitido para o vereador. Então, aí você vê que a gente tem uma limitação muito grande de vereador apresentar projeto de lei, porque é muito difícil nós termos um projeto de lei que não onere os cofres públicos. A grande maioria você vai pensar num projeto que vai beneficiar a população, que vai beneficiar uma parcela da comunidade. Então, fica bem limitada a essa questão do vereador. Se tu me permitires, Luiz, aqui, inclusive, eu vou dar um exemplo de um projeto de lei que eu apresentei na semana passada na Câmara de Vereadores e possivelmente irá à votação amanhã, que é um projeto que institui o Dia Municipal do Doador de Sangue e a Semana Municipal de Incentivo à Doação de Sangue. Ou seja, é um projeto que não está nas competências privativas e que não onera o executivo. E aí, além da causa nobre e da causa social, nós não estamos interferindo nas políticas públicas sociais do executivo. Então, resumindo, não pode ser apresentado qualquer projeto. Volto aqui um pouquinho àquela explicação anterior, né? Realmente,
vereador é uma coisa, prefeito é outras atribuições. Então, por isso que não pode compelir as mesmas atribuições. Perfeito. Falando nessa questão, como se diz, orçamentária, né? Uma pergunta que tu já deve ter ouvido mais do que uma vez. Vamos desmembrá-la em duas. A primeira parte, o vereador pode aumentar o próprio salário? Sim, na verdade, quem aumenta o salário de vereador é o próprio vereador. Então, o vereador ele aumenta, na verdade, o salário do vereador, do prefeito e dos secretários municipais. Isso ocorre no último ano de cada legislatura. Então, no último ano de cada legislatura, ou seja, em 2024, todas as câmaras de vereadores do Brasil, elas terão que apresentar um projeto de lei que vá dizer qual é a remuneração para o próximo mandato, tanto de prefeito, quanto de secretário, quanto de vereadores. Mas de uma forma bastante prática, o vereador não pode, a princípio, chegar hoje na Câmara e dizer hoje eu vou aumentar meu salário. Não funciona assim. Não, 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 não. Não é dessa forma que funciona, tá? Então, compete sim ao vereador, mas ele tem o momento certo. Então, em 2024 será apresentado para a próxima legislatura. Então, na verdade, os vereadores desta legislatura sempre aprovam para os da próxima. Então, os da próxima vão subsequentemente para os da próxima e assim por diante. Então, eu não posso, ou nem eu, ou nenhum colega meu, pode chegar amanhã e dizer vamos aumentar o nosso salário. Não, isso não é permitido. E com relação ao salário, ao tamanho do salário, tem um limite? Sim, existe um limite. Existe a Lei Complementar número 25, de 2 de julho de 1975. Lá ela estabelece os critérios para os salários dos vereadores. Claro, cada município ele tem uma realidade diferente. Então, se nós pegarmos nesta lei aí que eu citei, ela difere os municípios pela população. Então, municípios até 10 mil habitantes têm um critério, 10 mil a 50 mil tem outro critério, de 50 mil a 100 mil tem outro critério, de 100 a 200 tem outro critério, e acima de 200 tem outro critério. Mas, resumindo, então vamos pegar nosso exemplo Antônio Prado, tá? Como funcionaria? Antônio Prado está entre 10 mil e 50 mil. Essa lei diz que os vereadores, eles não podem, o salário deles não pode ser superior a 15% do salário dos deputados estaduais do seu estado. Então, o nosso salário de Antônio Prado não pode ser 15%, não pode chegar a 15% do salário de um deputado. Então, exemplo, se o salário de um deputado custa seja R$ 1.000, um exemplo redondo para ficar fácil a conta, Sim. o salário do vereador não poderia ser mais do que R$ 150. Tá? Então, outros municípios têm outras regras, uns são 10%, outros são 20%, outros. Mas, para exemplificar, Antônio Prado, fica mais fácil aí, né, nessa questão. Sim, perfeito. Seguindo na questão que estávamos falando dos assessores, né? Quantos assessores um vereador pode ter e o que o assessor pode fazer pelo vereador? Perfeito. Essa também é uma questão que, Luiz, que ela difere de Câmara de Vereadores para cada Câmara. Tem câmaras maiores, vamos pegar aqui Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Lá os vereadores eles têm as suas assessorias. E também difere de Câmara para Câmara quantos assessores podem ter. A Câmara de Vereadores de Antônio Prado, os vereadores não têm nenhum assessor pessoal ou particular. Então, nós trabalhamos sem assessores. Nós temos uma assessoria que ela é da Câmara, ela é da casa, ou seja, ela é de todos os 9 vereadores. Então, tudo que precisa ser feito são os mesmos assessores que apoiam e assessoram todos. Mas isso também é algo que difere bastante de Câmara para Câmara. Perfeito. Como é que, falando das câmaras municipais, como é que funciona a administração da Câmara? Ela tem recursos para se manter? Como é que ela é gerenciada? Certo. Toda Câmara de Vereadores, então, ela tem um recurso que é disponibilizado pelo Poder Executivo. Então, isso tá na Constituição Federal.
tem um percentual que é destinado ao Poder Legislativo, que é até 7% é o que está previsto na Constituição Federal. A Câmara de Vereadores de Antônio Prado ocupa muito menos que isso. A Câmara de Vereadores de Antônio Prado ocupa de 2% a 3% do orçamento próprio do município para administrar suas atividades. Tá? Ela é administrada hoje, então, o presidente é quem gerencia, juntamente com a sua mesa diretora, é quem gerencia e organiza todos os trabalhos da casa. Então, é quem organiza, inclusive, a questão dos assessores, é quem organiza as sessões, quem organiza as reuniões. Então, todo o trabalho gerencial, ele é comandado pelo presidente e auxiliado pela mesa diretora. Bem, dando prosseguimento, tá, eu gostaria de perguntar para o senhor o que são os projetos de lei, que se fala muito. Certo. Os projetos de lei, então, são bastante importantes, que é o que todo mundo espera, né? São os projetos de lei. Então, o projeto de lei, ele geralmente é uma demanda que aparece tem durante da sociedade, e ele chega ao conhecimento ou do Poder Executivo ou do Poder Legislativo. Face a esta demanda e verificando toda uma análise, uma possibilidade e as prioridades do próprio Poder Executivo, é que o Executivo encaminha um projeto de lei para apreciação do Legislativo. Então, projeto de lei pode ser inúmeras matérias. Praticamente todas as matérias que nós pensarmos em termos de sociedade, elas precisam de uma aprovação do Legislativo. Por exemplo, terceirização. Vamos terceirizar algum serviço? Precisa de uma aprovação do Poder Legislativo. O Poder Executivo precisa contratar alguém de forma emergencialmente, porque aconteceu vamos pegar aqui um surto, uma calamidade, como a gente viu há pouco, precisa mandar um projeto de lei pedindo autorização legislativa. Precisa contrair um empréstimo, precisa de autorização legislativa. Então, série de fatores que precisam de aprovação do legislativo para que tenham a sua tramitação e possam ocorrer no município. Mas, geralmente, um projeto de lei, ele emana ou de uma vontade popular ou de alguma demanda que se apresente na comunidade como um todo. Aparecendo essa demanda, ok? Qual seria o melhor caminho, o caminho mais adequado que o projeto deveria seguir para ser aprovado ou ser rejeitado? Tá. Qual é o caminho, então, num projeto de lei? Aparecendo essa demanda, o executivo verificando a necessidade, ele encaminha um projeto de lei ao Poder Legislativo. Chegando ao Poder Legislativo, então lá ele vai ter toda uma análise criteriosa, uma análise técnica e jurídica. Tá? Então, chegando à casa, ele é distribuído para assessoria jurídica e na Câmara de Vereadores nós possuímos duas comissões, que são as comissões permanentes. Uma comissão de Constituição e Justiça, que olha a legalidade desse projeto de lei para ver se ele está de acordo com a Constituição e com as demais leis que regem o nosso país, e outra comissão de Orçamento e Finanças e Orçamento, que verifica a possibilidade do orçamento para esse projeto. Se tem recurso, se não tem recurso, se vai extrapolar, da onde está saindo o dinheiro, quanto vai impactar nas finanças do município. Passado por essas comissões, então ele recebe uma deliberação favorável ou negativa nestas comissões. Mesmo tendo aí, por exemplo, uma negativa na comissão do orçamento e não sendo unânime, ele vai ao plenário. E indo ao plenário, o plenário tem a soberania sobre a decisão desse projeto. Então, como somos 9 vereadores, na grande maioria dos projetos, a maioria simples vota. Alguns projetos precisam de 2/3, são projetos específicos. Então, obtendo a maioria dos votos dos vereadores, este projeto é aprovado. Aprovado, ele volta ao executivo para que este o sancione, e o sancionando, ele já tem a sua promulgação
já tem a sua eficácia valendo. Caso se um projeto foi apresentado, foi rejeitado, ele pode ser reapresentado? Pode, porém não no mesmo exercício, no mesmo exercício que eu digo, é no mesmo ano. Então, um exemplo, se um projeto for rejeitado agora no ano de 2022, ele só poderá ser reapresentado no ano de 2023. Não adianta a pessoa ser muito insistente, tem que ter o momento certo. Tem que ter o Nessa momento questão, certo. exato, na questão dos projetos, tá? O que é preciso para se apresentar um projeto? Qualquer pessoa pode? Bom, então o que é preciso? É preciso uma demanda, é preciso que tenha uma necessidade. Qualquer pessoa pode, não uma pessoa individual, mas existem os projetos, né, de iniciativa popular que podem ser apresentados pela sociedade. Não precisa necessariamente o prefeito apresentar o projeto ou um vereador apresentar o projeto. O cidadão comum ele pode apresentar, porém ele precisa ter junto com ele a anuência de 5% do eleitorado daquele município para poder apresentar um projeto de lei à Casa Legislativa e que esse seja apreciado e analisado e posteriormente votado. Perfeito. Eu acho um caminho mais razoável para o pessoal que tem mais interesse na política é falar com o vereador. Dizer, Falar olha, com o vereador ou falar com o seu secretário, com o prefeito. Aí a gente precisa ver qual é a matéria. Se for um projeto que seja aquelas competências privativas do executivo ou que onere despesa, o vereador pode fazer uma indicação. Ou seja, o vereador indica ao executivo que este faça um projeto de lei relativo à demanda do cidadão. Então, pode procurar o vereador, sim, pode procurar o executivo e levar sua demanda. ótimo. Vereador, com relação ao que o senhor estava falando da questão de terceirização, tá? Também é papel do vereador fiscalizar a prestação do serviço terceirizado. Sim, então é uma das atribuições do vereador. Então, tudo que envolve recursos públicos é função do vereador fazer essa fiscalização. Então, se nós tivermos uma terceirização no município de Antônio Prado, por exemplo, vai haver um contrato do município com essa empresa terceirizada. Então, cabe ao vereador fiscalizar como está sendo a execução desse contrato, se o contrato está sendo executado a contento, se ele está sendo executado na íntegra ou não, e, inclusive, se os recursos que estão sendo investidos para esse contrato, se eles estão sendo bem empregados ou mal empregados. Tem algumas situações que o povo, não necessariamente o povo, mas as pessoas falam, vamos terceirizar para melhorar, terceirizar para melhorar. Nessa questão da terceirização, seria possível terceirizar serviços do legislativo para uma empresa especializada, por exemplo, visando a redução de custos? Olha, tudo precisa ser analisado e verificado. Pode terceirizar? Algumas atribuições, funções até podem ser terceirizadas, outras não podem. Por exemplo, a higienização do poder legislativo poderia ser terceirizada? Sim, poderia ser terceirizada, mas aí nós precisamos ver se realmente vai haver uma economia dessa terceirização. Exemplo, hoje a Câmara de Vereadores possui uma pessoa para limpeza, ou seja, nós temos o gasto com uma pessoa. Será que este gasto que tem ele vai ser compensado com a terceirização? Uma empresa terceirizada, óbvio, ela visa como objetivo o lucro. Então, para ela, além dela ter que pagar o salário da pessoa que está lá, ela vai ter que ter um lucro e ela tem todas as despesas administrativas dela. Então, pode terceirizar alguns serviços? Até pode. Porém, é preciso analisar muito bem a questão do custo-benefício dessa terceirização. Perfeito. Aproveitando alguns ramos aí que estamos conversando e a questão do cenário atual também, tá? Eu vou dar uma escapadinha do cenário municipal, tá? E vou lhe perguntar o seguinte:
dando uma extrapolada para o cenário nacional, tá? Há um colega seu, o deputado Daniel Silveira, tá? Que é deputado, não é vereador, tudo bem, tá? Para os leigos, assim como eu, tá? Ah, ele está numa situação incomum. Eu não me recordo de ter visto isso antes e parece estar havendo algum tipo de discordância entre os poderes, tá? Qual seria o caminho para se retomar uma harmonia entre os poderes e voltar a trabalhar na solução dos problemas mais urgentes que assolam o Brasil? Perfeito, Luiz, a pergunta. Luiz, a nossa Constituição Federal, ela é bem clara, lá nos seus primeiros artigos, talvez seja o segundo artigo da própria Constituição, talvez eu erro, mas é um dos primeiros artigos, ela diz o seguinte: o poder executivo, legislativo e o judiciário serão independentes e harmônicos entre si. E tudo que nós não vemos hoje no cenário nacional é independência e harmonia dos poderes. Isso, claro, é dentro da minha concepção e da minha visão, e quem está nos assistindo pode discordar perfeitamente. Mas nós nunca tivemos por exemplo, um judiciário tão politizado como nós temos hoje. E nós nunca tivemos uma política tão judicializada como nós temos hoje. Então, o que está precisando é a gente voltar à Constituição e seguir o que está dito lá. Porque hoje tudo que está lá é o que não está sendo cumprido. Não tem harmonia nenhuma entre os poderes. Não tem independência nenhuma entre os poderes. A meu ver, e apenas a minha opinião, Luiz, é de que me parece que um poder está querendo ser maior que o outro. Um poder quer aparecer mais que o outro. Ou seja, nós nunca tivemos poder executivo interferindo tanto nas decisões do judiciário como nós estamos tendo ultimamente. Nós nunca tivemos um judiciário interferindo tanto nas decisões do legislativo como nós estamos tendo ultimamente. Ou seja, está se confundindo e está se trocando, como é que eu posso dizer, as prioridades. Ou seja, eu estou esquecendo de legislar e eu estou mais preocupado lá com o judiciário. O judiciário está mais preocupado lá com o prefeito e com o deputado, com o governador, do que com a função dele de julgar. Então, nós estamos invertendo a lógica. Né? Nós estamos havendo muita interferência dentro dos poderes. E por isso que acaba os casos como o caso do Daniel. Um diz uma coisa, outro diz outra. Todo mundo diz, todo mundo tem uma opinião, o judiciário entra onde acha que tem que achar, o legislativo acha que o judiciário não tem que entrar. Então, nós estamos vivendo uma polarização de poderes, onde, no meu ver, um está querendo ser maior que o outro. Então, para responder objetivamente a tua pergunta, como eu estou divagando um pouquinho, para responder ela, o que nós precisamos hoje para voltar a ver os problemas que assolam o Brasil é cada um no seu quadrado. É legislativo ser legislativo, executivo ser executivo e judiciário ser judiciário. Porque enquanto o judiciário quiser mandar no executivo e mandar no legislativo, ele esquece de ser judiciário. Enquanto o executivo quiser mandar em legislativo, o judiciário esquece de ser executivo. E enquanto o legislativo quiser mandar em executivo e judiciário, esquece de ser legislativo. Complicado. É complicado, vai dar trabalho Bastante. voltarmos ao caminho da harmonia e da prosperidade. Bastante. Vejo um caminho árduo aí pela frente. Vai precisar de bons políticos. Com certeza, com certeza. Mas eu acho que o Brasil tem políticos bons. A gente tem políticos bons aí, e eu acredito que algum deles aí possa vir a surgir aí como uma bela alternativa de reconduzir o Brasil ao patamar que precisa. Perfeito. Vereador, uma outra pergunta que eu acho que também é importante, né,
nos últimos anos a gente foi assolado por uma doença de origem desconhecida, né? Causou uma pandemia, o coronavírus, e trouxe consequências bastante desfavoráveis em todos os cenários, né? E um dos que, infelizmente, me atrai é a questão da educação. Muitas escolas ficaram fechadas, né? Como é que foi a situação em Antônio Prado e quanto tempo as escolas ficaram fechadas e se elas me parece que já estão abertas? Qual é a previsão? Como é que foi isso aí? Para onde iremos? Bom, na verdade, o município de Antônio Prado, né, sempre seguiu os decretos estaduais de fechamento das escolas. Então, desde o começo da pandemia, as escolas do município de Antônio Prado, elas foram fechadas e retomaram agora, ao final, né, do estado de calamidade pública, enfim, que o estado decretou o seu fim. Então, durante todo esse tempo, nós tivemos as crianças longe da escola, estudando de uma forma remota. Então, apesar de não ser propriamente da área da educação, mas eu acredito que nós tivemos um prejuízo de aprendizado muito grande para as nossas crianças nesse período, e que recuperar talvez não seja tão simples e tão fácil assim como se imagina. Mas entendo também que tivemos um momento delicado, tivemos um momento bastante complicado. Então, fica muito difícil recriminar alguém aqui de tais atitudes, né? Engenheiro de obra pronta é muito fácil. Esse é o que mais Exatamente. tem. Então, engenheiro de obra pronta seria muito fácil. Seria muito fácil. Então, assim, isso aconteceu. Então, nós precisamos trabalhar agora para fazer com que os impactos educacionais e de aprendizagem da criança sejam minimizados da melhor maneira possível. Perfeito, vereador. Agradeço essa ótima colocação que a gente analisar o que passou é fácil, fazer a coisa em tempo real realmente é complicadíssimo. Não estou Por isso que eu inocentando vou, ou julgando. por isso que eu vou optar por não criticar ninguém, né? Seja quem disse quem tinha que fechar, ou seja quem disse que tinha que abrir, porque isso já aconteceu. Então, e hoje seria uma posição muito cômoda fazer essa crítica, Claro, mas claro. lá estando naquela situação, a gente entende que é um pouquinho diferente. Então, como eu disse, nós temos que pensar daqui para frente. Daqui para trás já foi. Então, daqui para Exatamente. frente é o que a gente precisa para melhorar não só a educação, mas para melhorar o nosso cenário como um todo e o nosso país como um todo. Perfeito. Seguindo nessa questão da educação, com a questão das escolas fechadas, é um tema que também é, como é que eu vou dizer, às vezes me parece judicializado também, a questão do homeschooling, né, que é a educação em casa. O senhor considera que o fechamento das escolas foi um passo involuntário, mas até positivo para implementação do modelo de homeschooling no Brasil? Olha, acredito que incentivou mais do que já existia. Hoje a gente vê muitas pessoas se formando de forma EAD. Hoje existem faculdades já que são específicas no modelo EAD. Então, isso antes da pandemia já vinha. Mas até então nós não tínhamos um ensino médio, um ensino fundamental nesta modalidade. E isso acabou com certeza, com a pandemia, incentivando esse novo modelo de estudo e esse novo modelo de aprendizagem. Assim, Luiz, uma opinião própria minha, pessoal, eu entendo que esses primeiros acompanhamentos da criança e do adolescente, eles não podem ser de maneira virtual. Eles precisam ter a presença do professor na sala de aula. Eu acho que esse contato, ele é extremamente importante, extremamente válido para o desenvolvimento, para a aprendizagem
da criança, do adolescente, tá? Eu acho que a partir do momento em que a pessoa ela se torna um pouquinho mais adulta, aí a questão das faculdades, das universidades, de uma forma EAD, aí eu já não sou mais totalmente contra, não. Aí eu até sou favorável, apesar de eu, se fosse fazer mais uma, eu não faria de forma EAD, eu faria de forma presencial. Eu iria lá rigorosamente, como passei meus 8 anos indo para a minha universidade, faculdade de Direito. Mas, enfim, aí eu já não sou mais tão contra, porque eu acredito que a pessoa já tem um pouquinho mais de maturidade, ela já sabe um pouquinho mais as suas responsabilidades, as suas obrigações. Então, a partir deste momento, eu já sou até favorável que as pessoas possam fazer isso. E com relação ao homeschooling em Antônio Prado, ela é uma prática que é incentivada, não chama atenção, tem alguma limitação? Se alguém quiser fazer, alguma família quer fazer, teria alguma proibição? Proibição, eu acredito que não, mas pelo conhecimento que eu tenho hoje, o homeschooling hoje em Antônio Prado, ele não vem mais sendo desenvolvido no pós-pandemia. Pode ser que tenha alguma questão ou outra aí que eu tenha algum desconhecimento, mas hoje o que eu tenho de conhecimento é que, falando de ensino infantil, educação infantil, Sim, sim. falando de ensino fundamental e de ensino médio, todas as crianças retornaram para a sala de aula. Perfeito. E há pouco a gente falou que, obviamente, houveram essas. Algum, é inegável que houve um prejuízo, pelo menos que seja na continuidade da formação dos jovens, ok? Esses jovens que tiveram a sua formação interrompida em virtude da pandemia, eles vão receber algum tipo de formação complementar no futuro próximo para tentar, como é que eu vou dizer, sanar essa pequena janela que ficou, ou vamos tentar por outro caminho? Olha, eu particularmente, Luiz, eu não conheço qual é o planejamento da Secretaria Municipal de Educação, né, para esta questão. Mas, de minha opinião, eu acredito que sim, nós precisamos fazer um trabalho para ter esta recuperação desse tempo perdido. De que forma, claro, eu também não saberia lhe dizer nesse momento se é com alguma extensão de horários a mais, trabalhos, enfim, não saberia. Mas eu acredito que é extremamente importante que nós tenhamos, claro que recuperar 2 anos não é fácil, né? Não é fácil recuperar tudo isso. Mas, como eu disse antes, pelo menos que a gente consiga minimizar todo esse tempo que foi perdido. Então, eu acho que sim, que a secretaria deve ter e provavelmente tenha algum planejamento para minimizar todo esse impacto que causou na educação das nossas crianças. E mudando um pouco de cenários ruins para um cenário bom, tá? Em Antônio Prado tem um projeto de uma faculdade, que eu acho, na minha opinião, um projeto bastante audacioso. Tá? Há algum plano na plano, não necessariamente, como se diz, projeto de lei, Uhum. mas para integrar essa juventude que foi afetada pela pandemia com com essa nova estrutura educacional que está instalada no município, que está presente aqui para nós? Tu diz um plano no legislativo? Isso? Exato, há alguma maneira de integrar o jovem que está. Tudo bem, é uma instituição de nível superior, talvez, do meu ponto de vista, tentando fazer algum. Tentando não, né? Fazendo alguma atividade com ensino fundamental, educação básica. Haveria uma possibilidade, ó, vamos fazer horas complementares lá, já que há o espaço, possivelmente mão de obra qualificada, todo um suporte que muitas vezes a própria escola precisa, porque há uma sobrecarga nos professores, já o natural, né? Sim. Luiz, eu acredito que
que seja bastante pertinente até a tua própria colocação, né, de utilizarmos a estrutura da FAP, que eu acho bem menos um projeto extremamente audacioso, que hoje é uma realidade para o município de Antônio Prado. Não é todos os municípios, ou eu te diria que nenhum município do porte de Antônio Prado tem uma faculdade como nós temos, uma Correto. faculdade bem montada, bem estruturada, um prédio novo, salas excelentes de aprendizagem. Então, eu acredito que a tua própria fala de nós fazermos uma integração, né, entre a faculdade de Antônio Prado e possíveis escolas municipais, para que a gente possa fazer essa recuperação e esse aprendizado que é necessário para, como eu volto a falar, minimizar um pouquinho os impactos que nós tivemos em função da pandemia. Eu acho que seria um caminho totalmente plausível, viável e possível de ser feito pelo município. Vereador Andrei, eu gostaria muito de agradecer a disponibilidade do senhor em conceder essa entrevista para o nosso jornal. E, da minha parte, eu encerro as perguntas e gostaria de perguntar se o senhor tem mais alguma colocação. Não, Luiz, eu só então fazendo algumas considerações finais, gostaria de agradecer a ti, Luiz, pela oportunidade, pelo espaço da gente poder estar aqui conversando nesses minutinhos. Com certeza, né, a gente teria muitos assuntos para falar. Teríamos aí, se a gente pudesse divagar a noite inteira, com certeza a gente ficaria divagando e falando e com certeza ainda surgiriam assuntos. Muitos. Então eu gostaria de agradecer a oportunidade, gostaria de agradecer o espaço, voltar a te parabenizar pelo esse modelo de jornalismo diferenciado, esse modelo inovador, que eu acho que é isso que nós precisamos um pouquinho, é de pessoas sérias, de pessoas comprometidas, que busquem a realidade, que busquem os fatos de uma forma como eles realmente são. Então, Luiz, eu vou te parabenizar mais uma vez. Eu acho que o teu jornal está num caminho, trilhando um caminho de prosperidade e de vida longa. É o que eu desejo a ti, é o que eu desejo ao teu jornal. Sucesso. Desejo que a gente possa se encontrar aí em outras oportunidades também para voltar a conversar e dizer que foi uma honra e o prazer foi todo meu poder conceder essa entrevista para ti. Vereador, muito obrigado. Eu vou transmitir as suas palavras para o resto da equipe. Ele realmente é um projeto pequeno, eu sei, mas nós temos uma vocação científica e a gente espera ser conduzido pela verdade e não tanto pela emoção. Muitas vezes isso acaba levando as pessoas para outros caminhos, que não é o que a gente está buscando. A gente está tentando trazer um pouco de serenidade, palavras de sabedoria para quem nos assiste. Então, eu agradeço a participação do senhor, a sua disponibilidade, e que no futuro, se o senhor puder contribuir novamente, por favor, nos receba de novo. Muito obrigado, vereador André. Boa noite. Com certeza. Boa noite, será um prazer e será uma honra. Boa noite a todos. Já vou interromper a nossa gravação.